Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou trazer que o Eduardo Moreira detonou o pastor chiliquento Silas Malafaia. Olha, o ICL Notícias iniciou uma série de reportagens investigando a vida de Silas e há pouco tempo o pastor gravou um vídeo quase meia hora respondendo, entre aspas, que na verdade foi só um ataque aos jornalistas, e ficou ruim para o próprio Silas Malafaia. Aí agora vamos trazer aqui atualizações sobre isso, alguns detalhes, o que disse Eduardo Moreira sobre o pastor e um vídeo muito interessante, vocês vão gostar. E também falarei aqui da mais nova pesquisa que traz a aprovação do governo Lula e a expectativa da população para o último ano de governo. Vou falar sobre tudo isso, só que antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito, se puder se inscreva, ativa aí o sininho das notificações. Gostou do vídeo? Joinha pra cima, não gostou? Joinha pra baixo, comenta, compartilha e espalha. Vamos trazer mais pessoas pra cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Não vou voltar aqui muito no início dessa briga do Malafaia com o ICL, para não tomar o tempo de vocês, mas fizemos um vídeo aqui explicando o que aconteceu na primeira reportagem ali que o ICL fez, de uma série de reportagens que eles farão investigando a vida do pastor. E quando a primeira reportagem foi ao ar, o Silas Malafaia já se descontrolou, gravou um vídeo detonando o jornalista que fez a matéria. E aí o ICL respondeu com uma outra matéria, destrinchando todos os pontos que o pastor tentou desmentir e não conseguiu no seu vídeo. Agora o Eduardo Moreira, que é o dono do ICL, também reagiu e escreveu o seguinte no seu Instagram. Se esse é o nível da conversa sendo pastor seguidor de Jesus, imagina se não fosse. Silas Malafaia prometeu uma resposta bombástica para desmoralizar os escândalos trazidos à tona pelo brilhante trabalho de Igor Melo e Juliana Dalpiva no podcast No Alvo, mas entregou apenas um vídeo de 27 minutos recheado de ofensas pessoais, ataques difamatórios, ameaças de processos judiciais e outros destemperos, mais contra a dupla de jornalistas do ICL. Fizemos um resumo da resposta que você pode conferir neste vídeo. Bom, então se você não viu o vídeo de 27 minutos do Silas Malafaia, o Eduardo Moreira fez aqui, ou divulgou, o que seria o resumo do vídeo dos 27 minutos. Vamos lá então trazer aqui, bem interessante, vocês vão gostar. Vamos aqui atualizar, que está no Instagram, é mais complicadinho, mas vamos lá. Que é muito importante. Você tem que assistir esse vídeo todo. Estão tão preocupados comigo, eu não sabia que eu incomodava tanto, rapaz. Tem 3 matérias só sobre a minha pessoa. A safadeza, canalha, era desgraçada. Da safadeza, bandida, se canalha, bandido, bandida, vagabundo, cara. Ser canalha, eu um vagabundo, seu canalha. Esse lixo sejam tão canalha quanto eu sou vagabundo. Safado, ele é bandido. A safadeza dele. Tá aqui o xingômetro. Bandidagem, de que vagabundo. 24. Essa safadeza de estar inescrupuloso. Safadeza. Uma safadeza que esse jornalista canalha fala da safadeza. Bateu 30 já, ó. Canalha e agora é safadeza. Bandido, então, muito bandida. A safadeza, palhaçada de safadeza e uma safadeza pra dar bandidagem desse jornalista canalha. Ô, pastor, aí o xingômetro registrou 39 xingamentos num vídeo ali, né, de 27 minutos. Então, você tem de cabeça aqui, obviamente, mais de um xingamento por minuto. Vai daí, olha, uma média boa, hein, pastor? Dá quase 1,5 xingamento por minuto. Então, dá 1 a cada 40 segundos. Seria mais ou menos isso. Impressionante. Agora, desmentir que é bom, que seria o intuito dele, não fez. Só que quando algum seguidor dele vê lá no canal um vídeo, pastor aqui 27 minutos, rebatendo, entre aspas, a reportagem feita por jornalistas. E com esses xingamentos aqui, muita gente pode até achar, nossa, não tem nada a ver, né? Realmente ele tá certinho aqui o pastor. Mas se for analisar a essência do que foi dito por ele, percebe-se que não tem ali uma coisa assim, fala, não, realmente a matéria foi caluniosa, foi errada, que pode ser, tem jornalista que às vezes pode fazer um trabalho de fato que não é a realidade. Eu não estou aqui defendendo cegamente jornalismo, até porque tem jornalista de fato canalha, Silas Malafaia, mas não foi o caso dos jornalistas do ICL Notícias que fizeram esse trabalho aqui que você
não desmentiu. Se tivesse desmentido, eu viria aqui tranquilamente, falando, nossa, o Silas Malafaia complicou a vida dos jornalistas. Não foi o caso, como nós já deixamos aqui claro em outro vídeo. Então é isso, pessoal. Vamos aqui agora falar da nova pesquisa de aprovação do governo Lula, que foi divulgada aí, foi feito pelo Instituto IPESP, numa parceria com a Pulse Brasil. Mas enfim, houve 2.500 eleitores entre os dias 14 e 19 de maio. Aqui já pega um bom período aí dessa polêmica toda por conta da crise no INSS, nesse escândalo bilionário que tomou conta do noticiário. E aí tinha-se a curiosidade, como é que ficou diante, né, da população a situação da aprovação do governo Lula. E caiu um pouco, né? Aprova o governo 40%. Era 41% em março, então oscilou um pontinho, que inclusive está dentro da margem de erro. Então é uma situação de uma oscilação pequena. A desaprovação se manteve em 54%. Não sabe, não respondeu 6%, eram 5%. Então, o que a gente pode concluir disso? William, dá para afirmar categoricamente que tudo isso que está sendo divulgado do INSS não afetou em nada a imagem? Não, não dá para cravar, porque a última desse instituto foi em março. Pode ter acontecido, não é uma afirmação, que o governo de março para abril, por exemplo, tenha melhorado e depois, como não tivemos uma pesquisa em abril, não dá para saber. Então pode ser que de abril para cá caiu muito, mas no comparativo com março só caiu 1%, porque afetou. Alguém acha que um escândalo dessa proporção não afetaria a imagem do governo? Por mais que você tente explicar que começou no Bolsonaro, não sei o quê, aí não vou entrar nessa briga de torcidas organizadas aí que tem se tornado as militâncias de um lado e de outro. Mas de março para cá oscilou um pontinho. Eu acho que tenha sido isso. Melhorou um pouco em abril, porque alguns outros institutos registraram essa melhora na popularidade do Lula no mês passado, e aí caiu mais, porém no comparativo entre 2 meses, apenas 1 ponto a menos. Expectativa sobre o governo Lula nos próximos meses, ou seja, em relação ao futuro. Vamos esquecer o passado. O que a população espera para o futuro? 39% acha que vai melhorar, 39% dos entrevistados. 16% vai ficar igual. E vejam só que 44% acham que vai piorar a situação. O que não é bom para o governo. Os próximos meses aí, cada vez mais, vai se aproximando do período eleitoral. E para quem está no poder, independente se é um prefeito, um governador, um presidente, você precisa que o povo, né, avalie melhor a sua condução e também crie uma expectativa positiva para o futuro, para você tentar o projeto ali de reeleição ou de eleger o seu sucessor. Então, aqui, quem acha que vai piorar é um número maior do que quem acha que vai melhorar a situação. Então, a gente vai ter que aguardar os desdobramentos aí em relação a questões econômicas. Eu estava lendo aqui mais cedo antes de gravar esse vídeo, e até nem coloquei isso como assunto para hoje, para esperar o anúncio, mas tudo indica, vou até atualizar aqui enquanto eu gravo com vocês, que o Haddad hoje deve anunciar aí bloqueios. Pois é, pessoal. E assim, eu fui para a rua, né, durante o governo Bolsonaro, quando ele anunciou um bloqueio de verbas aí, né, na área da educação, na saúde, e aí foi aquela movimentação toda, né, de gente pedindo fora Bolsonaro e tal. Agora, não existe bloqueio do bem e bloqueio do mal. O bloqueio no orçamento feito pelo Bolsonaro é tão prejudicial quanto o bloqueio no orçamento feito pelo Lula e pelo Haddad. Só que é aquilo que eu falo assim de torcida organizada, de militância que não tem compromisso com defender o interesse do povo. Tem compromisso com o interesse do político de estimação. Então quem criticou lá atrás vai ter coragem de criticar agora os bloqueios feitos por Haddad? Eu tenho. Eu tenho aqui liberdade e tenho que ter coerência. Agora, é lamentável que canais progressistas, que influenciadores progressistas de esquerda que criticavam lá atrás agora passem pano. Ah, é porque... Não... E arruma 1000 justificativas, coisa lamentável, ridícula, em vez de pressionar o governo para buscar dinheiro. E não é buscar dinheiro aí de querer a taxação de blusinha que aconteceu. Porque quando começou o assunto, não é bem assim, é fake news. Aí a gente soltou um negócio aqui, não, que e viralizou. Passou um tempo, taxaram as blusinhas. Né? Blusinhas é o simbólico aqui da taxação daquilo que se compra, né, de alguns sites chineses. Ah, vai proteger a indústria nacional. Conversa fiada. Tem que ter um projeto, fazer de forma organizada.
que aconteceu de lá pra cá foi só que quem compra as blusinhas e outras bugigangas aí, né, desses sites que vendem, estão pagando imposto para encher o bucho, né, do governo, mas não para transformar esse bucho cheio em melhoras para o povo. De vai ter mais dinheiro para a saúde, mais para educação, é para encher o bucho de rentista. Para pagar juro de dívida com juros altíssimos. Então, pessoal, é lamentável, mas vamos aguardar. Vai ver, vai que o Haddad muda de ideia, né? Vai que o Lula muda, porque não é só o Haddad tá lá porque o Lula quer. O Lula que manda. Se o Lula não quiser mais o Haddad, manda embora na hora. Então, Haddad barra Lula. Não vamos aqui separar e achar que o presidente não tem responsabilidade. Da mesma forma que o Bolsonaro tinha, né, nos desmanos do Paulo Guedes. Então vamos aguardar e ver, mas se concretizar, eu vou vir aqui e vou criticar, como já estou criticando até antecipadamente, porque infelizmente é o que deve acontecer. E se não acontecer, eu venho aqui e falo, que bom que não aconteceu e parabenizo a equipe econômica. Mas é isso. Pessoal, é o seguinte, tem novíssimo vídeo no canal Cineminha com filmes pouco conhecidos que vale muito a pena você assistir. Então, olha, é só filmaço que você não vai ver sendo muito divulgado por aí na mídia e tal, mas o meu filho Fábio Jacob e seu amigo Davi Guerra assistiram, adoraram e estão recomendando para você. Então, final de semana tá chegando, você não tá perdido, mais perdido que piolho no Tony Ramos ou pernilongo na salva de palma? Bora pro canal Cineminha, vou deixar o link aqui embaixo. Por favor, clica aí, dá a força lá e já chega deixando o like, se inscrevendo, comentando e você vai ter ótimos filmes para assistir nesse final de semana. Gente, então é isso, eu fico por aqui. Bora espalhar o vídeo e trazer mais pessoas porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Até mais, gente. Valeu!